objetivo, como foi dito, da palestra é apenas reforçar o que vocês aprenderam fazendo o curso. Não é uma palestra extensa, é somente para a gente já ter uma noção, um conhecimento maior acerca dos temas que foram apresentados. A minha parte, obviamente, vai ser falar de língua portuguesa. O objetivo meu vai ser desmistificar a língua portuguesa. Pode passar aqui. Somos falantes da língua. Língua falada, língua escrita, importância da leitura diariamente. O que eu quero dizer com isso? Língua falada. Quando eu ouço muita gente dizer, até mesmo na faculdade, o português é muito difícil, não sei falar português direito, não existe um habitante do Brasil, um morador, um brasileiro nato, não saber falar português. Todos nós falamos português, falamos bem o português. O que existe é a gente, de repente, não está executando a escrita da forma padrão, da forma correta. De fato, a língua portuguesa é uma língua um tanto quanto complexa. Existem muitas regras, agora é com o novo acordo. Então, a melhor forma de obter um conhecimento rápido acerca da língua escrita é por meio da leitura. Leitura diária, leitura do que quer que seja. Leitura de jornal, leitura de revista, leitura do seu gênero literário favorito. Leitura de internet, aquelas postagens grandes que a gente gosta de ler 2 frases e ver foto no Facebook. Procurem ler, procurem exercitar a leitura e procurem ler conteúdos com embasamento, né? Não só a post do vizinho. Procura ler alguma coisa de algum gênero que atraia vocês. É a melhor forma de iniciar na leitura. Agora a gente vai entrar nas dúvidas frequentes na escrita. Eu entendi que era melhor a gente partir desse princípio para nos próximos seminários a gente dar continuidade, entrar nas regras gramaticais, do que primeiro entrar nas regras para depois falar do que deve e que não deve ser feito. Então primeiro a gente já fala, a gente já lê, a gente já escreve. Então vamos tirar o que está sendo feito de errado, vamos aprender o que não deve ser feito, depois então a gente passa para o que é norma. A com H e A sem H. A gente usa o A com H e ele tem um acento agudo se tratar do verbo haver. Então vamos dar um exemplo. Há um bom espaço nesse local. Eu consigo transferir, substituir esse A por existe, por haver. Existe um bom espaço nesse local. Então se eu consigo substituir pela palavra existe, o A é com H. Eu também uso o A com H se for referência a tempo passado. Há muitos que não nos vimos. Há muito tempo que não nos vimos. Então esse A, se está referindo ao passado, é com H. Usa-se A sem H quando a palavra referir-se a. Primeiro, tempo futuro. Daqui a 2 anos vamos mudar de cidade. Então no passado eu uso com H, no futuro eu uso A normal. Poder indicar distância. O bar, Dolores, fica a 2 quadras da casa dele. Então, quando tá indicando uma distância, a minha casa fica a algumas casas da Caoca. A sem o H. Mal com L, mal com U. Se eu estou falando, independe. Se é na fala, essa regra, né, do A também. Agora na escrita, mal com L é o oposto de bem. Então quando eu vou escrever, eu penso se eu posso substituir por bem ou por bom. E mal com U é o oposto de bom. Então, Flavinho é um garoto mau. Eu posso falar Flavinho é um garoto bem? Então esse mal é o mal com U. Ele acordou mal disposto. Eu posso falar e acordou bom disposto? Então esse mal é com mais ou mas. Esse aí é o clássico do Facebook.
Mais com I indica quantidade, é soma. Grite menos e argumente mais. Eu comprei um tomate, um limão, mais uma batata. Com I é quantidade, eu estou somando a fala. Mas, sem o I, ele pode ser substituído por porém. É uma conjunção adversativa e indica oposição. Ele é flamenguista, mas gosta do Vasco. Então, graves. Então, quando eu consigo substituir esse mas por porém, eu não uso I, eu uso mas sem o I. Ele é flamenguista, porém gosta do Vasco. Uso dos porquês. Nós temos 4 tipos de porquês. Porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto e sem acento e porquê junto com acento. Vamos ver onde empregar esses porquês. Aqui está um exemplo muito básico. Mais na frente a gente vai ver algumas variações disso. Mas para a gente primeiro conceituar e internalizar essa ideia dos porquês, está dessa maneira. Porquê separado sem acento? É uma pergunta. Então, quando eu vou fazer uma pergunta simples, eu tenho um porquê separado sem acento. Exemplo, por que vocês estão aqui? Porquê separado e com acento? É uma pergunta também, mas esse porquê está sempre localizado próximo ao ponto, que pode ser uma interrogação, pode ser um ponto final, pode ser uma exclamação. Vocês não comeram tudo? Por quê? Deixamos para depois. Então, oi? Deixamos para depois. Andar 5 quilômetros, por quê? Vamos de carro. É bom também para internalizar esse porquê separado com acento, ele está sempre no final. Porquê junto sem acento? É uma resposta. Eu perguntei, eu separo. Eu respondi, eu junto. Não fui ao cinema porque tenho que estudar. Pode passar. E o porquê junto e com acento. Esse porquê, ele é um substantivo. Toda vez que ele está numa frase, ele está sempre junto a um artigo. Ou artigo 1. O porquê de não estar conversando é porque quero concentrar. Vocês veem que nessa frase a gente tem 2 porquês. Eu tenho o porquê substantivo, junto com o artigo. E eu tenho o porquê junto e sem acento, que eu estou respondendo a pergunta que foi feita. O porquê de não estar conversando é porque quero concentrar. Não existe, em hipótese alguma, nunca na língua portuguesa, a não ser que um dia haja um novo acordo, menos não existe. É menos a palavra. Menos é um advérbio variável. Ele não vai mudar. Ele é menos, sempre vai ser menos. Meia cansada. Meia é um substantivo que a gente coloca no pé. Tem meia nova e meia cansada. Agora, se eu estou cansada, eu estou meio cansada. Se é metade de algo, é meio, também é invariável. Eu posso ser mulher, eu vou continuar sendo mulher, mas eu vou falar que eu estou meio cansada. Uma metade de mim está cansada. Essa metade é meio, nunca meia. Meia só do pé. Só. Mim fazer. Mim não faz. Quem faz sou eu. Então é para eu fazer, porque mim não conjuga verbo. Quem conjuga verbo sou eu, tu, eles, nós, vós e eles. Mim não está nessa listinha, né? Então mim nunca. Agora, quando não tem um verbo próximo, eu posso usar o nunca. Dolores, você trouxe esse caderno para mim? Vejam que não tem verbo depois do mim. Então é mim. Porque eu não posso falar Dolores, você trouxe o verbo para eu, porque se não tem verbo, depois eu não estou conjugando nada.
Só pensar nisso. Verbo, perto, uso eu. Não tem verbo, uso me. Com certeza não se escreve assim, é separado, é com certeza. Junto tem pensar. E o nome da palavra é problema. Aqui eu até deixei da forma correta, porque são tantas variáveis de problema. Problema. Que eu não consigo, Problema. parece que ia ficar maior para conceituar a palavra problema errado. Então, isso é uma questão assim, é internalizado. Às vezes a gente já veio de uma vida toda falando, sabe falar a forma certa, mas internalizou da forma errada. Porque ouviu do pai, ouviu do avô, ouviu da bisavó, blá, 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 e assim foi. Então, isso aqui a gente vai quebrando essa barreira de que maneira? À medida que a gente lê. Porque à medida que eu leio, eu nunca vou encontrar no jornal a palavra problema e suas variáveis erradas. Eu vou sempre encontrar no jornal a palavra problema. E se vocês encontrarem problema, pode ter certeza que no dia seguinte vai ter uma rectificação. Vai estar corrigido. Então, leiam. Leiam, porque essa é a forma de... E assim, mas como é que eu sei que eu estou errado se eu falo pra mim tá certo? Quem fala errado não sabe que está falando errado. É lendo. Então se eu leio, eu falo fralda, mas eu li no pacote que a palavra é fralda. Então é repensar, é ler e abstrair, absorver de fato o que está sendo lido. Até rótulo é importante. Pode passar, Marquinhos. Aqui eu só trouxe uma frase para reflexão. A leitura traz ao homem plenitude, o discurso, segurança e a escrita, precisão. É uma frase de Francis Bacon, filósofo inglês. O que essa frase traz para a gente hoje? Uma vez que eu tenho a leitura, eu tenho conhecimento. Uma vez que eu tenho conhecimento, eu consigo transmitir com segurança. Eu tenho segurança, eu tenho aquilo internalizado, eu tenho segurança para passar. Se eu tenho segurança, eu sou precisa. Eu não tenho vírgula, eu não gaguejo, eu vou falar e eu vou ser entendida naquilo que eu vou falar. E o discurso é isso. O discurso, quando a gente fala assim, a comunicação é isso. Quando se fala assim, houve uma falha na comunicação, não é de quem está ouvindo, é de quem está falando. Quando a gente não consegue compreender o que está sendo dito, é quem está falando, é quem, o emissor da mensagem é que tem que parar e perceber o que ele está falando, como ele está falando, a maneira como ele está passando esse conteúdo. Porque a maneira como a pessoa, se o meu discurso é claro, é objetivo, ele não deixa dúvida. Agora, se o meu discurso não está internalizado, se eu não tenho domínio daquilo que eu estou falando, o meu discurso ele fica duvidoso e quem vai entender também vai ter dúvida. Finaliza a língua portuguesa, agora a gente passa para o Word, Excel com o Marquinhos.